Amém. Você não pode sentar, vou falar louvando mesmo. Glória a Deus. Salmos 37. Tu és santo, Jesus. Tu és poderoso, meu Pai. Ah, Senhor, Eu estava a tua sentada ali na bondade cadeira. grande, Jesus. E a irmã Milena falou pra mim assim, nossa, é uma adrenalina tão grande abrir o culto, até tremendo. Não é mesmo? Irmã Milena. Ô, glória, não é mesmo? Irmãos, pela graça de Deus, eu ministro a palavra do Senhor desde os meus 9, 10 anos de idade. Eu tenho 25 e ainda tremo. Imagina você, Milena. Mas Deus vai honrar. Primeira vez, Deus honra. Tá vendo? Um dia eu ainda vou estar sentadinha aqui e você vai estar sentado aqui em cima. Quem crê? Amém. Aí, Milena, ó, todo mundo crê no Senhor. Amém. Todo mundo achou? Salmos 37, do em diante. Amém, Jesus. Quem não trouxe sua Bíblia tem um telão aqui em nome de Jesus. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Senhor. Fui escolhida, Senhor, para ministrar a Tua palavra, Senhor. E eu sei que o Senhor vai falar no coração, primeiramente, meu, Senhor, e depois no coração do Teu povo que está aqui na Tua presença hoje, Senhor. Fala no coração de cada um. Eu não sei o que cada um precisa nesse lugar, Senhor, mas o Senhor sabe. O Senhor confirmou a palavra hoje através do irmão Juan. Então, Senhor, eu não sei o que cada um precisa aqui nessa noite, Senhor, mas o Senhor sabe que cada um que eu estou aqui nesta noite, Senhor, que não venha voltar para a sua casa vazio, mas sim cheios da Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. O versículo 1, esse salmo é muito conhecido, ainda mais pelo versículo que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele o fará. Mas vamos começar desde o versículo 1, que aqui diz: não te indignes por causa dos malfeitores. Irmãos, existem pessoas que olham para a vida que estão lá fora. Eu falo pessoas que estão na presença do Senhor, na casa do Senhor. Tem pessoas que muitas vezes estão passando por uma luta tão grande que olha para o vizinho ali que está desviado, que está com a vida totalmente fora e está prosperando. Aí muitas vezes, geralmente, tem pessoas que falam assim: nossa, eu estou na casa do Senhor há 10 anos, nossa, eu não tenho nenhuma bênção do Senhor. Aí o vizinho ali que nem acredita em Deus está prosperando. A própria palavra do Senhor diz: não se fique indignado com isso. Porque, irmãos, muitas vezes é mais fácil a gente estar aqui na casa do Senhor sofrendo, angustiado, orando e fazendo sentido assim: nossa, parece que Deus está em silêncio, mas Deus na verdade ele trabalha com silêncio. Muitas vezes, sendo que mesmo no silêncio a palavra do Senhor diz: confia no Senhor. Amém. Crê no Senhor Jesus. E eu falando como uma pessoa que agora é humana, né? Uma pessoa que passa também por lutas, passa também por provações, né? Como qualquer cristão que passa. Falar para que nós confrontemos com nós mesmos, principalmente com a nossa ansiedade, porque
né, irmãos, geralmente, bastante jovens de hoje em dia, porque hoje é muito jovem, mas também adultos, sofrem com uma infelicidade chamada ansiedade. Estou errado ou estou falando a verdade? É a verdade. Sabe por quê? Porque hoje os jovens têm acesso muitas vezes a redes sociais. Antigamente, na época, né, dos nossos pais, nossos avós, né, que eram trabalhando ali na terra, né? Quem já nunca ouviu a nossa avó falando, nossa, na minha época, a gente brincava de pega-pega, esconde-esconde, a gente ficava ali brincando, pulando amarelinho. Duvido algumas crianças de hoje sabem o que é amarelinho. Tá vendo? Tem umas crianças que não sabem. Por quê? Porque a rede social, ela é uma coisa que destrói como também beneficia. E ela muitas vezes nos desconecta do Senhor. Por quê? Porque quando a gente está focado em Deus, focado em Cristo, e são as nossas provações, a gente está ali ajoelhando, orando, pedindo para que Deus, né, confiando em Deus, muitas coisas tiram o nosso foco. Por quê? Porque a gente está tão focado em coisas tão rápido que a gente gera uma ansiedade que a gente até inconscientemente a gente não lembra, a gente não sabe. Por quê? Porque a ansiedade, ela funciona de um certo seguinte: ela quer que você faça tudo na hora. Quer agora, quer hoje, nesse exato momento. Mas Deus fala: calma. Aleluia. Desacelera. Aleluia. Entrega o seu coração a mim. Entrega a sua confiança em mim. Muitas vezes nós não acreditamos em Deus. Como assim, uma Vitória? Eu acredito em Deus, eu sou cristã. Não. Acreditar em Deus de verdade. Aleluia. Quando você está na sua provação, é aí que Deus prova se a gente acredita nele. Vamos voltar lá atrás, lá no Antigo Testamento. Abraão. Quem se lembra da história de Abraão? Que queria muito ter um filho com a sua esposa. E depois de muitos anos esperando a promessa do Senhor, porque Deus fez uma promessa para Abraão sobre dar um filho. E depois de muitos anos, aí Deus prometeu e Deus cumpriu. Deu Isaac, né? Quem conhece a história, antes de Isaac também teve um filho com a serva dele, que Sara achou que seria a promessa de Deus, mas não. A promessa de Deus era entre a vida de Sara e Abraão. Aleluia. Mas vamos falar de Isaac. Depois de muitos anos, esperando a grande promessa do Senhor, aí ele vai lá, nasce Isaac. Isaac cresce um pouquinho. Aí Deus fala: Isaac, Abraão, eu preciso que você faça uma oferta para mim. Claro, Senhor. Qual animal eu devo oferecer ao Senhor? Animal? Eu quero o seu filho. Qual mãe que vai aceitar isso? Mamãe, você aceitaria pegar a Milena como sacrifício? Eu acho que não. Você aceitaria, no caso? Eu ou uma das minhas irmãs? Eu acho que não. Por que você acha que Deus falou com Abraão? Porque se falasse com Sara, mas Sara ia impedir. Porque muitas vezes, irmãos, Deus conhece o nosso coração. Então Ele não te entrega uma promessa sabendo que você não vai aceitar a promessa, tá entendendo? Então Deus, quando Ele fala que vai para você confiar nele, Ele fala quando Ele sabe que você vai confiar nele. Porque quando você não, Deus sabe que você não vai confiar nele, Ele primeiro te lapida para depois fazer falar para você. Aleluia. Porque tem pessoas, irmãos, que não confiam em Deus no amor, tem que confiar na dor. Na perda de um familiar, na perda de um emprego. Não é mesmo? Sempre na perda. Irmãos, e quando Abraão ouviu isso de Deus, eu imagino que o coração dele deve ter se entristecido, sim. Ele era pai, também era humano. Mas mesmo assim, o que ele fez? Ele confiou em Deus. Claro, Senhor. Vamos lá. Chamou todo mundo. Vamos lá, Isaac. Subiu. Pai, trouxe tudo, pai. Mas só não trouxe o cordeiro, pai. E aí?
Deus proverá. Imagina a fé de Abraão ao ponto de saber que ia sacrificar o seu filho e falar para o seu próprio filho: Deus proverá. Meu Deus. Voltando para essa palavra de agora. Se Deus te falar, confie em mim, que o propósito dele na sua vida é muito maior, você vai confiar em Deus? Aleluia, Jesus. Se Deus falar assim, ó, entrega o teu caminho a mim, confia em mim, que o resto eu faço, Aleluia, filha. Jesus. O resto eu faço, filha. Meu Deus. Mas antes de eu fazer a minha parte, a sua parte é só descansar em mim. E qual ser humano que descansa totalmente numa prova? Verdade. Meu Eu Deus. vi uma frase que a diaconisa Kevin me mandou no Instagram um dia, que diz assim: qual deserto Deus precisa te colocar para te tirar do deserto? Jesus. Qual é o seu deserto? Qual é a sua luta? Para Deus falar: confia em mim que eu te tiro daí. Aleluia. O povo lá que saiu, né, que foi escravizado por muito tempo, depois que Moisés finalmente tirou eles lá do Egito, foram reclamar no deserto. Tanta coisa para agradecer, ficaram anos presos. Aí quando finalmente foi solto, foi reclamar. Você não quer só confiar em Deus? E por causa da murmuração do povo, o que era para ser 40 dias foi 40 anos. Imagina, irmãos. Era só para ser 40 dias ali no deserto, chegando na terra prometida. Mas não, ficaram fazendo o quê? Rodeando por anos. E aqueles que murmuraram nem entraram na terra prometida. Quem entrou foram os novos. Os únicos que entraram foram Josué e Caleb. Nem Moisés entrou por causa da desobediência. Ele ficou com uma ira tão grande que quando o povo falou: ô Moisés, eu quero água, Moisés, eu quero água, ele ficou tão enfurecido que em vez de tocar na rocha, ele bateu nela. E era só o povo confiar em Deus. Então, quando a gente confia no Senhor e deixa que Ele faz as demais coisas, a gente tem que não só confiar no Senhor, mas também descansar nele. Coisa que é muito difícil para às vezes a gente pensa que, nossa, minha prova está muito forte. Irmão, vocês acham que eu não às vezes fico ali pensando nas provas que estou passando e já não cheguei a pensar: meu Deus, já, irmãos, já cheguei a pensar em desistir várias vezes. Só quem entende o que eu estou falando, de desistir várias vezes. Nossa, irmã Vitória, é verdade. Porque às vezes o nosso coração está tanto que a gente esquece que o nosso Deus é tão grande que o nosso problema vira isso aqui perto dele. Verdade, Deus. É tão minúsculo. Deus pode restaurar vidas. Deus pode restaurar relacionamentos. Deus pode restaurar tudo, irmãos. Deus pode consertar tudo. Tudo. Mas mesmo assim tem gente que ainda olha pro vizinho ali que está prosperando e ainda sente inveja dele. Nossa, como eu queria um carro igual daquele vizinho. Nossa, mas poxa Deus. Aí começa. Poxa Deus, estou tanto tempo na tua presença, o Senhor não deu uma moto, um carro, ou uma casa, ou um emprego. E Deus fica em silêncio. Porque muitas vezes Deus trabalha no silêncio, como eu falei. Só que só entende isso quem realmente acredita em Deus e confia em Deus. Deus fala: deleita-te em mim, e eu te concederei o que deseja o teu coração. Aleluia. Mas para isso, os teus planos
E os planos de Deus tem que ser o mesmo. Porque se o plano de Deus for uma coisa, se eu for outra, o nosso plano nunca dá certo. Aleluia, Senhor. Nosso plano nunca vai dar certo. Sabe por quê? Porque os nossos planos são limitados. A minha visão aqui, ela varia até aquela parede ali. Eu não consigo ver o que tem do lado de fora. Eu sei que tem uma rua ali, que tem uma casa ali do outro lado. Mas a minha visão carnal, eu só vejo daqui de cima, eu vejo todos os irmãos. E até a parede ali. Ou seja, a minha visão é limitada. Assim como os irmãos que estão de trás, a visão limitada de vocês é até essa parede aqui. A visão de Deus não. Aleluia. É ver o que os nossos olhos não veem. Aleluia. Deus. E quando ele fala para você confiar nele, é porque ele sabe o seu futuro. Ele sabe o que vai te machucar lá no futuro. Ele sabe o que vai te desgastar lá no futuro. Ele sabe o que vai te fazer mal lá no futuro. Então o que ele faz? Ele tira. E nós, por ter nossa visão limitada, faz o quê? Ai, Senhor, que dor! Que dor! Deus tirou alguém que você amava? Dói? Dói. Oh, dói. Como dói? Mas se Deus vê lá no futuro que essa pessoa que você tanto ama, eu falo tanto amizade quanto relacionamento, eu falo uma pessoa que você goste, te maltratando, Deus vai tirar. Deus vai tirar. Se Deus vê que aquele emprego que você tem vai te fazer se desviar da presença do Senhor, Ele vai fechar essa porta. Meu Deus. Mas Deus, Ele não vai fechar a porta e deixar esmorecer, não. Ele vai fechar a porta de uma maior ainda. Mas, para isso, temos que colocar nas mãos dele. Ai, Senhor, eu sei que o emprego que eu tenho hoje foi o que o Senhor me deu. Mas eu não quero parar aqui. Eu quero que o Senhor me coloque num lugar maior. Mas para Deus te colocar num lugar maior, você, de baixo, tem que honrar a palavra do Senhor. Honrar o Senhor. Quem honra o Senhor nos mínimos detalhes, desde o pequenininho, no muito Deus te coloca. Verdade, Deus tem uma porta gigantesca aberta para cada um de nós. Somos nós que não procura Deus. Meu Deus. Somos nós que não procuramos a presença do Senhor. Somos nós que se afastamos do Senhor. Meu Deus. Somos nós que reclamamos. Somos nós que murmuramos. Daniel, ele passou 21 dias. 21. Orando ao Senhor. Mas a bênção de Daniel já era para ter sido desde assim, lá do começo. O que aconteceu? O anjo, quando estava vindo trazer a resposta de Daniel, o que o diabo fez? Ah, daqui tu não passa. Ah, mas você não passa daqui porque Daniel não vai receber essa resposta de Deus, não. O que nós temos que fazer quando a gente está pedindo uma coisa para Deus? Perseverar. Imagina se Daniel tivesse, eu orei a Deus, Deus nem respondeu, vou parar de orar. O que ia acontecer? Ele ia perder a bênção dele. Mas não. Ele orava 3 vezes ao dia. Aleluia. De manhã, à tarde, Aleluia, à Jesus. noite. Aí quando foi para receber a resposta que ele tanto queria, Deus teve que mandar um arcanjo. Vai lá. Faz o anjo passar, mas para isso você tem que tirar aqueles demônios que estão querendo pedir a resposta que eu quero dar para Daniel. Aí o anjo foi lá, né? E o que aconteceu? Daniel recebeu a sua resposta. Graças a Deus. Aleluia. Ele foi paciente, ele creu no Senhor, Aleluia. ele confiou no Senhor e teve sua resposta. Graças a Deus. Aleluia. Muitas vezes a Deus nos dá uma resposta que às vezes a gente não espera. Verdade, Espírito Santo. Né? Muitas vezes a gente recebe uma resposta que você está orando por uma coisa, aí Deus te dá uma resposta negativa, aí a primeira tendência que a gente faz é: poxa Deus, mas eu queria tanto. Calma, filho. Se nossa visão fosse a mesma visão de Deus, né? Se nossas visões pudessem ver o futuro, vocês não concordam comigo que se a gente visse tudo que a gente passou, a gente não teria passado? A gente não teria passado por tudo que a gente passou, sabe por quê? Porque a gente teria visto o que ia acontecer, a gente ia fazer o quê? Evitar. Mas Deus não nos deu essa chance. Por quê? Porque Ele quer que a gente confie nele. Aleluia.
Porque se Ele fosse para dar uma visão do futuro para a gente, nós iríamos confiar em Deus? Não, a gente ia confiar em nós mesmos. Iríamos ser egocêntricos. Ah, mas eu sei o que eu estou fazendo. E muitas vezes esse eu sei, eu vou, eu quero, eu faço, muitas vezes a gente quebra a cara. Por quê? Porque a gente vai no nosso achismo, irmãos, enquanto Deus está falando, que é para confiar nele. Aleluia. Não sei por que essa palavra saiu para ser ministrada essa noite. Não sei o que cada um precisa ouvir aqui nessa noite. Mas eu sei que Deus está falando no coração, no meu coração. E eu creio que Deus está falando no coração dos irmãos. Então, antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, irmãos, antes de qualquer decisão, vamos orar a Deus. Aleluia, Deus. Porque quando a gente faz uma coisa sem a direção de Deus, irmãos, a gente se arrepende tanto. Verdade, Espírito Santo. Meu Não Deus. é mesmo? A gente se arrepende tanto, irmãos. Ai, meu Deus, se os irmãos soubessem o arrependimento que eu tenho de muitas coisas da minha vida. Se eu tivesse, uma parte da minha vida tivesse orado a Deus, pedido direção, irmãos, eu teria tido tantas provas na minha vida. Jesus. Pra mim estar aqui hoje, aqui em cima do culto, falando pros irmãos, coloca tudo nas mãos do Senhor. E às vezes é preciso a gente passar na pele para poder passar. É verdade, Deus. Porque não adianta nada eu falar, irmãos, ora mesmo, faz mesmo, e eu não fizer isso. Verdade, Deus. Não adianta nada eu falar uma coisa que eu não sei. Verdade. Não adianta nada eu passar um conselho que eu não vivi. Deus, Senhor poderoso. Como é que eu vou passar um conselho que eu não vivi? Mas o que eu vivi, eu estou falando. Aleluia. Eu estou vivendo, eu estou falando. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória. Meu Deus. Mas eu não contei meu testemunho sobre como eu consegui o meu emprego. Sim, eu já contei brevemente quando fui agradecer a Deus, mas eu não contei assim, tudo. E entrando sobre confiança em Deus, eu lembro do dia. Eu trabalho na Santa Casa de Lorena. Sou da área da saúde. Eu me formei em 2022 como técnico de enfermagem. Fiquei 6 meses sem emprego na área, sem nada. E quando você estuda uma coisa, você precisa praticar aquilo, senão você esquece. E 6 meses foi bastante tempo para mim. Irmãos, eu nem sei como que aconteceu, porque eu não lembro. De verdade, eu não lembro. Mas um breve dia eu falei assim, eu vou olhar meu Gmail, porque irmãos, eu não olho meu Gmail, nem olho e-mail. Lá tava, Santa Casa mandou um e-mail pra você. Eu, ué? Tá bom, vamos abrir. Seu currículo foi selecionado para fazer uma entrevista de emprego. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas que currículo que eu nem mandei? Deus. Eu não lembro de ter mandado, irmãos. De verdade. Aleluia. E eu lembro que nessa época que eu mandei, foi em 2023 isso. Eu estava numa campanha. Eu não lembro mais qual campanha que era. Do bispo Bruno Leonardo. Daniel? Olha só. Era a campanha de Daniel, eu não lembrava. Eu estava fazendo a campanha. E eu estava pedindo para Deus emprego. Eu tinha um trabalho com meu pai, mas eu queria ouvir da minha área, né? E o bispo falou assim, ore com fé, que até os 21 dias Deus pode te abençoar. Irmãos, Deus me abençoou no 9º dia. Graças a Deus. Porque eu Aleluia. estava tão orando para Deus, me dê um emprego, mas eu tinha esquecido de mandar um currículo, irmãos. Quem que vai deixar você mandar currículo? No mínimo. Não tem como. Tem como, irmãos? Tem como eu lá querendo contratar e eu contratar a irmã já que não está aí sem ela mandar currículo? Não. Quando me mandaram, eu disse, oh glória, meu pai até me levou no outro dia. Chegou lá e falou assim, era calça comprida, o sapato fechado, sem ser... Irmãos, eu estava indo lá felizinho, com meu tênis, bonitinho. Aí eu leio a mensagem. Não pode vir de tênis. Eu olhei pro meu pai e meu Deus, pai, eu vim de tênis. Estava lá em Lorena já, irmãos. Aí meu pai falou assim, vai, confia. Amém. Fui lá, fiz a entrevista, fiz a prova. Tinha que fazer uma prova para entrar. Felizmente ou infelizmente ao mesmo tempo.
E fui orando. E eu falei, Deus, eu quero esse emprego, Senhor, que o Senhor possa me honrar. Que o Senhor possa me honrar no setor que eu quero. Porque, irmãos, quando a gente faz um estágio, a gente passa por todos os setores. E eu me identifiquei muito com o pronto-socorro, urgência e emergência. Gosto muito. Aleluia. Eu sabia disso. E eu lembro que quando eu entrei lá para fazer a minha entrevista, eu vi um monte de gente ali, tinha acho que tirando eu, tinha acho que umas 8, 9, 10 pessoas além de mim. E eu tava todo mundo esperando. Aí veio aquela música que a cooperadora Ariana, o Júlio gosta muito de louvar. Tá chorando porque Aleluia. se você tem um Deus, chorando, irmãos, que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer. Aí eu fui colocando a mão na parede lá na Santa Casa, que Ele está cuidando. Eu fui colocando a mão na parede lá na Santa Casa cantando isso, irmãos. Aleluia, E Jesus. profetizando: se eu passar as minhas mãos, serás somente de Deus. Todo paciente que eu colocar minhas mãos vai ser a direção de Deus. Todo mundo que precisar será a direção de Deus. E eu fui cantando, chegando lá, fiz a entrevista e falar: a partir de X dia vai passar a resposta. Nem me preocupei. Amém. Para uma pessoa como eu, que às vezes tinha que ser um pouco muito ansiosa, às vezes, infelizmente, não me preocupei. E eu estava na loja, com a japonesa francesa. Você lembra desse dia? Aí chegou lá, recebi o e-mail da casa, assim, vamos lá. Peguei. Você foi aprovado. Pronto-socorro. Eu falei, Franciele, eu passei, nós duas. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Mas aí tinha um porém. É, Deus. Pronto, PSO. O que é isso? Fui pesquisar, não entendi nada. Quando eu fui chegar lá, eu falei assim, Deus, eu quero pronto-socorro. Mas existe uma oração, irmãos, que chama oração especificada. Eu não especifiquei para Deus qual o setor que eu falei, pessoal, pronto-socorro. Existe tantos pronto-socorro que Deus falou assim, essa aqui é um pronto-socorro? Então eu vou te colocar num lugar que no estágio você não pegou, mas eu vou te honrar lá. E sabe qual setor que eu peguei? Infantil e gestante. Nunca peguei no meu estágio. Aleluia. Cheguei lá, no meu primeiro dia, as abençoadas que estavam lá, que ficaram por 2 anos comigo, de dia, diurno, foram, apresentou o setor, mostrou tudo e eu fiquei tremendo na base. Chegava uma criança e ficava assim, ó. Meu Deus, eu nunca peguei criança na minha vida. Aí tinha uma abençoada lá, irmãos, porque sempre tem uma abençoada Amém. Graças a Deus. que passou 3 meses Aleluia, no Jesus. meu período de experiência, me humilhando, me provocando, Deus santo. querendo me tirar do fogo. Mas, irmãos, todas as vezes que ela fazia alguma coisa contra mim, não ia para frente. Amém. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu sempre coloquei na minha cabeça, esse emprego quem deu foi Deus. Aleluia, Jesus. Não vai ser o inimigo que vai querer me tirar daqui. Só vai me tirar daqui para uma porta muito maior. Quando for Deus fala assim, filha, já chega, agora eu vou te tomar num lugar muito melhor. Fui, passou os 40 dias, passei, ninguém falou nada para mim. Passou 90 dias. Estava lá trabalhando. A minha coordenadora chegou, foi apresentar uma nova enfermeira que tinha entrado no setor e falou assim: essa aqui é a fulana de tal, essa aqui é a fulana de tal. Aí chegou em mim, essa aqui é a Vitória, ela foi contratada recentemente. Eu, que maravilha, eu não sabia. Ela foi contratada recentemente, eu já vou até pegar o papel, Vitória, para você assinar, porque você está sendo contratada hoje. Você, glória a Deus. E a pessoa que me humilhou e a pessoa que me provocou foi a que me abraçou, foi a primeira pessoa que falou assim, parabéns. Amém. Depois disso, irmãos, ela parou. Aleluia, Jesus. Sabe o que aconteceu? Ela
ela foi para a noite, nunca mais vi ela na minha vida. Deus Hoje em dia, infelizmente, né, ela está com problema de saúde, parece até que os irmãos olham por ela, o nome dela é Ana Paula, está com problema de saúde. Nunca desejei o mal para ela, porque a gente não pode desejar o mal para o próximo. A gente tem que confiar na provisão de Deus. E tudo que ela fez, para mim, não vingou. Agora, para ela, eu já não sei. Deus. Porque quando uma pessoa ela mexe com uma pessoa que é da presença do Senhor, que é da menina dos olhos de Deus, pode ser quem for, irmãos, que pode estar se levantando contra a sua vida, vai cair por terra, em nome de Jesus. Mas para isso a gente tem que confiar. Aleluia. E eu passei, depois de 2 meses, tive que enfrentar a criança sozinha, perdi o medo. Hoje estou há quase 3 anos lá já. Aleluia. Estou trabalhando à noite agora. E há quase 3 anos Graças a Deus. estou lá no setor. Eu queria, que hoje eu quero estar. Mas se Deus falar, não, filha, agora eu quero te colocar em outro setor ou em outro local. Amém. Mas esse emprego quem me deu foi Deus. Amém, Jesus. E eu honro muito Deus por isso. Eu sempre agradeço a Deus pelo emprego que Ele me deu. Porque às vezes, por mais cansativo que seja, mais desgastante que seja, foi Deus que me deu. Aleluia. E eu não esqueço disso. Sempre que eu posso, quando eu tenho uma oportunidade, porque muitas vezes não tenho oportunidade, infelizmente, chega ali uma mãe desesperada ou uma gestante ali, eu sempre falo de Deus para elas. Para eles, né? Todos eles. Por quê? Porque quem me deu esse emprego foi Deus. Então eu tenho que passar o Deus que eu tenho para frente. Aleluia. E muitas vezes chega gente lá que necessita ouvir a palavra do Senhor. Que estão lá esperando uma chance de ouvir que ela é importante. Porque muitas vezes, irmãos, quando você fica lá por muito tempo dentro do hospital, você começa a ver, você começa a ficar cansada, começa a ficar ali fadigado, aí você começa a ver tudo de uma forma totalmente cabeça para baixo, você fica pensando, às vezes você é maltratado lá dentro por alguns funcionários, você fica pensando, nossa, que lugar horrível de ficar, porque ninguém quer falar no hospital, irmãos. Mas é nesses locais que Deus me colocou para falar o nome dele, sabe por quê? Porque é nesse lugar que necessita ouvir, as pessoas carentes de ouvir a palavra do Senhor. Imagina só se eu tivesse feito a campanha e não tivesse confiado em Deus. Provavelmente eu não estaria aqui hoje contando meu testemunho para os irmãos. E pela honra e glória do Senhor, eu consegui esse emprego por base de muita oração Aleluia, Jesus. e muita fé. Aleluia. Então, se um de vocês estiver precisando de uma cura, de uma porta de emprego, de uma situação que precisa ser resolvida, irmãos, colocar nas mãos de Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Amém. Porque quando a gente confia em Deus, irmãos, Deus pega aquela situação e fala, ok, você confia em mim que o resto eu faço. Aí Ele vai abrir porta onde não tem porta, Ele abre caminho, Ele faz, Ele move céus e terras por amor a nós. Aleluia. Mas para isso, irmãos, temos que confiar. Graças a Deus. Que hoje, nesse culto de jovens, né, que os irmãos possam sair daqui da presença do Senhor, cheios da presença do Senhor, diferentes, confiando em Deus. Por quê? Porque a confiança em Deus, ela tem que ser inabalável. Ela tem que ser que não uma palmeira, que mesmo que te derruba, o vento te derruba assim, ó, você vai permanecer em pé. Amém? Porque com Deus, irmãos, nada é impossível. O que é impossível para a gente não é impossível para Deus. Amém. Então, entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor. Aleluia. Você vai fazer. Amém? Peço os irmãos falando de pé, vamos estar orando.